Oi, pessoal. Eu passei um conteúdo para vocês sobre hidrocarbonetos ramificados, né? E eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente tirar as dúvidas, né? De como a gente dá nome a esses hidrocarbonetos, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com os alcanos. Lembrando, né, gente, que os alcanos, né, são cadeias saturadas, onde só tem ligações simples, certo? Então, eu coloquei aqui o exemplo, né, de um composto orgânico, uma cadeia, né, carbônica, para a gente aprender, né, a dar nome a essas cadeias. Então, olha só. Então, a gente tem que seguir algumas regrinhas. Primeira coisa que nós temos que fazer, nesse caso aqui, é identificar a cadeia principal, certo? Então, ou seja, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbono na sua sequência. Nesse caso aqui, ó, fica fácil a gente identificar, certo? Identificando a cadeia principal, nós vamos enumerar. É importante a gente enumerar porque nós precisamos identificar onde se encontram esses radicais, certo? Então, olha só. Se fosse um outro caso, eu tivesse, né, eu vou ter, não sei qual é a cadeia principal, a gente tem que analisar. Então, eu sempre vou começar das extremidades e fazer a contagem. Então, eu poderia começar aqui, ó, 1, 2, 3, não é, né? 1, 2, 3, não dá, certo? Eu poderia começar daqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou para cima, ou... Então, ou seja, se eu fizer isso aqui, é uma cadeia principal, mas vamos pegar a que está alinhada, certo? Então, para nós aqui, a cadeia principal é essa aqui, ó. Essa é a cadeia principal, certo? Então, ou seja, aqui nós temos a cadeia principal. Segunda coisa que nós temos que fazer. Identificando a cadeia principal, nós vamos também dar nome a essa cadeia principal. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguindo aquela regrinha, tá? Número de carbono, então 6 carbono é o quê? X, certo? Então, só tem ligação simples, e aí é um hidrocarboneto, O. Então, a cadeia principal, gente, é um hexano. Agora, vamos identificar os radicais. Os radicais são aquelas, né, compostos que estão ligados na cadeia principal. Então, aqui eu tenho, olha só, eu tenho um radical aqui e tenho outro radical aqui. Não esquecendo, gente, que nós temos que enumerar a cadeia, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu comecei daqui? Então é simples, gente. Por quê? Nós temos que começar, no caso aqui dos alcanos, né, pela extremidade mais próxima das ramificações, certo? Mais próximo dos radicais. Então, ou seja, essa extremidade está mais próxima desses radicais do que essa extremidade. Então, eu começo a contar aqui, ó, da esquerda para a direita, certo? Bom, então eu descobri aqui a cadeia principal, dei nome a ela, que é o hexano, e agora nós vamos também, né, dar nome aqui aos radicais que nós encontramos. Então, nesse caso aqui, gente, olha só, um carbono segue aquela mesma regrinha. Um carbono mete, né? Radical tem terminação il. Então, aqui eu tenho um metil, certo? Aqui é a mesma coisa, só tem um carbono, então também um metil, certo? Bom, vamos lá. Então, olha só. Por que é importante a numeração? Porque eu vou, né, colocar essa numeração aqui, ó, indicando onde se encontram os radicais. Então, primeiro vem o radical, depois o nome da cadeia. Então, nós temos aqui, ó, onde é que se encontram esses radicais? Então, eles todos dois aqui no segundo carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,2, certo? Porque no número 2 nós temos dois radicais, ó. Como nós temos dois radicais, aí a gente vai acrescentar um prefixozinho aqui, ó, de 2. Aí coloca o nome do radical, dimetil, tracinho, e o nome da cadeia, hexano. Então tá aí, ó, 2, 2, di, que são dois radicais, metil, o nome dos radicais, e hexano, o nome da cadeia. Então o nome dessa cadeia aqui, ó,
2,2-dimetilhexano, certo? Então, vamos ver um outro exemplo agora. Eu vou passar aqui o exemplo. Vamos mais a um exemplo aqui. Gente, olha só. É fácil identificar aqui qual é a cadeia principal? Se a gente olhar assim, não é fácil, né? Mas, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que começar a contar aqui das extremidades. Então, aqui eu tenho uma extremidade, né? Outra extremidade, isso aqui é uma extremidade, isso aqui é uma extremidade, certo? Então, vamos supor, se eu começar a contar daqui, ó, 1, né? 2, 3, 4, 5. Só tem 5 carbonos. Então, se eu fizer 1, 2, 3. Ó, essas duas aqui já está descartada, né? Então, se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa aqui já aumentou, certo? Bom, mas vamos ver outra numeração. Vamos ver essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, essa foi a maior. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal. Bom, identifiquei qual é a cadeia principal, certo? Essa é a cadeia principal, certo? Olha só. 7 carbonos. Bom, identificando a cadeia principal, vamos também saber qual é o nome da cadeia principal. Então, se tem 7 carbonos, então 7 hept, né? Olha só, certo? Ligação simples, é um hidrocarboneto, O. Então, aí nós temos cadeia principal, heptano. E aí, o que está ligado nessa cadeia principal são os radicais. Então, já identificamos aqui os radicais, né? Nós temos esse aqui, ó. Esse aqui é um radical, certo? Só tem um carbono. E esse aqui é outro radical. Identificamos os radicais, agora a gente vai dar nome também a esses radicais. Aqui nós temos um carbono. Carbono é o quê? Met. Radical tem terminação il. Então, metil, certo? Aqui é um metil. Aqui, olha só. 1, 2. 2 carbono. 2 carbono, et. Certo? Então, como é um radical, terminação il. Etil. Certo? Então, olha só. Cadeia principal, heptano. O radical aqui, metil. E aqui, etil. Então, nome da cadeia, vamos lá. Lembrando, gente, que no caso, se tiver mais de um radical, e radicais diferentes, nós temos, como os radicais vêm no início, certo? A gente tem que colocar eles na ordem alfabética, tá? A gente não pode esquecer, os radicais têm que ser colocados em ordem alfabética, tá? Então, olha só, nós já sabemos onde estão localizados esses radicais, né? Então, assim, no terceiro carbono aqui, ó, eu tenho o metil, e no quarto carbono eu tenho o etil. Então, ou seja, E, né, vem antes de M. Então, primeiro eu vou colocar aqui o etil. Onde é que está o etil? No quarto carbono. Então, vou colocar aqui, ó, 4, tracinho etil, certo? Tracinho, aí vem aqui, ó, 3, tracinho metil, tracinho, nome do composto, heptano, 7 carbono. Ou posso fazer o seguinte também, eu posso eliminar esse H, tirar aqui o hífenzinho, o tracinho, né? E escrever 4 etil, 3 metil, aí ó, heptano. Certo? Aí nós temos, opa, faltou aqui o metil, gente. Metil heptano. Tá aí.
Então aí nós temos a nomenclatura dos alcanos. Como a gente não tem que se preocupar aqui com as ligações duplas, que a gente vai ver mais na frente, na próxima aula, que é a aula de hoje, nós vamos ficar só aqui na nomenclatura dos alcanos. Na próxima aula a gente fala sobre os insaturados, ligação dupla e ligação tripla, certo?